Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer um vídeo bastante diferente do que eu tenho feito. Mais um vídeo, talvez o vídeo mais importante que eu já gravei para o canal, o vídeo mais útil, um conteúdo sobre gerenciamento de risco que, honestamente, eu nunca vi ninguém no Brasil falando sobre. E aí você pode, enfim, ter a crítica que você quiser, porque que um canal de alguém com 3 inscritos vai estar falando sobre isso. Mas enfim, o meu intuito com esse canal é compartilhar os meus aprendizados, é compartilhar as lições que eu aprendo ao longo da minha trajetória no mercado e ajudar as pessoas que, assim como eu, têm buscado construir algo através do mercado de uma forma séria, através de muito trabalho, de muita entrega, de muito sacrifício, não achando que o mercado é uma forma de você ficar rico rápido, enfim, por aí vai. O meu intuito aqui não é, enfim, ó, vender nenhuma imagem de um sonho irreal, mas sim trazer conteúdo que pode te ajudar, que pode sim, enfim, te colocar mais próximo do seu objetivo no mercado, né? No meu caso, eu falo sobre trade, especulação, mas às vezes esse tipo de conteúdo aqui pode ajudar você que investe, enfim, qualquer coisa. Até mesmo se você ah, fizer uma analogia para a tua própria vida, ah, a lição de hoje ela vai ser muito útil. E bom, sobre o que eu quero dizer? Sobre o que eu quero falar nesse vídeo? Ah, primeiro lugar também pedir desculpa por estar sem o vídeo, né, sem estar mostrando o meu rosto, mas eu não tenho uma webcam e até tentei usar o meu celular aqui para gravar o vídeo ao mesmo tempo, mas a imagem ficou muito travada, então, enfim, foquem no vídeo, talvez seja meio chato, mas eu garanto 100% que é um vídeo muito útil e que vai ter muito valor para vocês. Então, se você tem interesse realmente em construir algo sério no mercado e melhorar a tua performance, fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Sem enrolar mais, vamos lá. O que eu quero mostrar ahn, através dessa planilha toda bagunçada e que provavelmente vocês não estão entendendo nada? Que provavelmente você corre mais risco do que você realmente precisa nas suas operações. Ou seja, basicamente você usa stops grandes demais, porque é basicamente o que eu fazia e uma das coisas que muito provavelmente era um gargalo dentro do meu sistema, dentro das minhas operações e que me impedia de manter a consistência de execução ao longo do tempo. Porque aqui já confessando um erro meu para vocês, eu sempre tive aquele costume, aquele vício de trocar de estratégia muito rápido. Então, comecei a executar uma estratégia, testei ela, vi que era lucrativa no meu backtest, mas às vezes os primeiros 10, 20, 30 trades que eu peguei foram ruins, às vezes eu operei mal, às vezes o mercado só não estava alinhado com aquela estratégia. Eu trocava de estratégia, achava que ela era ruim, que não funcionava para mim, ou então fazia um overfitting. O que isso significa? Pegava esses 20, 30 trades que eu fiz, via quais condições de mercado se encaixavam perfeitamente para que aqueles 30 trades tivessem sido melhores e tentava aplicar isso para frente, o que obviamente não funcionava porque eram filtros que só funcionariam naqueles 30 e não filtros gerais que de fato me ajudariam a operar. E nunca me mantive numa estratégia por muito tempo. E a partir do momento que você consegue ter uma estratégia, o meu caso, por exemplo, eu erro muitos trades. A minha taxa de acerto em todos os diários de trade que eu tenho gira em torno de 25 ou 30%. Então eu preciso de uma estratégia que tenha um risco-retorno muito alto para que eu fique positivo ao longo do tempo. E o que eu fiz e o que eu imagino que boa parte de vocês também façam, alongar os alvos. Então o que eu tentei fazer por um tempo? Encontrar uma forma de ter alvos maiores. Só que, obviamente, isso é algo que não vai dar certo, porque você está exigindo que o mercado ande cada vez mais, sendo que o mercado não necessariamente vai andar. Na maioria das vezes, o mercado está travado, ainda mais se você opera intraday. Ou seja, não adianta você exigir mais do mercado. Logo, se eu não posso aumentar o tamanho dos meus alvos, o que eu preciso fazer? Diminuir o tamanho do meu stop, certo? E é justamente aqui
que entra esse backtest e que entra o ponto do vídeo. Eu estava correndo muito mais risco do que eu realmente precisava. Ou seja, vamos supor, essa coluna vermelha aqui, dessa tabela, ela é basicamente as, as regras que eu usava até então. Ou seja, esse FIB aqui é uma abreviação de Fibonacci, porque eu usava Fibonacci para definir alvos, e TEC é de técnico, stop técnico. Ou seja, eu definia meus alvos através de Fibonacci, projeções de Fibonacci, e meu stop era sempre técnico, ou seja, no último fundo válido. E essa coluna verde, ela é basicamente o alvo sendo definido por 5 vezes o ATR e o stop sendo uma vez o ATR. ATR é um indicador que mostra a amplitude média dos últimos X candles. Nesse caso, eu usei os últimos 9 candles. Se vocês forem ver aqui, a taxa de acerto das duas... A estratégia é a mesma, tá? Importante deixar isso claro. Os pontos de entrada são exatamente os mesmos. A única coisa que muda de um resultado para o outro é o alvo e o stop, ok? Então, vocês podem ver que a taxa de acerto entre, vamos dizer assim, os dois parâmetros, não vou chamar de estratégia porque a estratégia é a mesma, mas entre os dois parâmetros, ela é praticamente a mesma. Usando o alvo com Fibonacci e stop técnico, eu tenho 33% de acerto, e definindo o alvo e o stop com ATR, eu tenho 31% de acerto. Ou seja, basicamente não mudou nada. Dificilmente você vai sentir a diferença de, estou errando 2% a mais. Não, você nem vai perceber. Mas aqui que está a grande mudança, o payoff. Usando o alvo com Fibonacci e stop técnico, o meu payoff era de 3,62, ou seja, na média, eu ganho 3,62 vezes mais o que eu perco. Ou seja, se eu ganho, enfim, se eu arrisco R$ 100, teoricamente, na média, os meus trades têm um risco-retorno para me pagar R$ 362. Já com essas regras de ATR, aqui para quem já conhece o indicador ou para quem já tem um pensamento lógico mais afiado, já percebeu que aqui eu vou ter um risco-retorno fixo de 5 para 1 sempre. Aqui está 5,14 porque existem algumas outras regras de saída que eu apliquei no backtest aqui que eu uso, que acabaram mudando um pouquinho esse payoff. Mas aqui basicamente eu vou ter um payoff fixo de 5 para 1 sempre. Ou seja, se eu arrisco 100, eu vou sempre estar buscando 500. E uma da vantagem de se usar o ATR é que o ATR ele vai se ajustar à volatilidade do mercado sempre, porque ele vai estar atualizando a amplitude média dos últimos candles a cada candle. Então, às vezes você está operando... Vou dar um exemplo de mini índice, que eu acho que deve ser um ativo que todos vocês conheçam. Esse backtest aqui ele não foi feito no mini índice, importante deixar isso claro. Aqui tem uma coluna com os ativos, então foi no ouro, euro USD, USD JPY, GBP USD, Nasdaq e DAX. Eu estou terminando ainda de colocar os dados de DAX, ok? E tá essa bagunça porque eu faço backtest manualmente. Mas enfim, dando o exemplo do mini índice. Todas as vezes que eu arriscar 100 pontos, eu vou pegar 500. Todas as vezes que eu arriscar 100, eu pegaria aqui, na média, 360, né? Arredondando. Seria uma média, porque esse risco-retorno vai variar. Já falando sobre a ATR, voltando ao assunto do ATR, vamos imaginar que nos últimos 9 candles a amplitude média dos candles foi 150 pontos. Ou seja, é um mercado calmo. Hoje em dia, um ATR de 9 períodos, num gráfico de 5 minutos, ele deve estar uns 300 pontos. O mercado está muito volátil. Ou seja, se você está em um mercado volátil, o seu alvo e o seu stop ele vai ser definido com base na volatilidade do mercado. Sempre. Enquanto você usando o alvo com Fibonacci como eu usava, muitas vezes se eu estou em um mercado volátil, por exemplo, a estrutura de preço que eu estou usando para projetar o alvo de Fibo, ela se formou em um momento do mercado que o mercado estava com pouca volatilidade. Por exemplo, de 9 às 10, que ainda não abriu à vista. E agora eu estou entrando em um trade às 10h30, onde a volatilidade já aumentou muito. Às vezes eu vou ter um candle grande, ou seja, eu vou ter um stop caro para um alvo curto.
e que também não se adaptou, não se auto-adaptou às condições do mercado. Então, essa é mais uma observação, não é o ponto central do vídeo. Você não necessariamente precisa definir seu stop e seu alvo com ATR, como eu usei aqui, mas é um exemplo e é uma ferramenta que pode ser muito útil para você. E daí aqui eu tenho essa coluna EV, que é basicamente Expected Value, ou seja, a expectativa matemática da minha estratégia em R's. O que significa, né? Seriam unidades de risco. Então, eu dei o exemplo de todo trade você arrisca R$100. Um R para você são R$100. Ou seja, a expectativa matemática arriscando R$100 seria 0,4 vezes 100. Seriam R$40. Não é como se você fosse ganhar R$40 todo trade, mas essa fórmula serve para te dizer, basicamente, no longo prazo, seu sistema tende a gerar lucro ou não. E aqui, como vocês podem ver, utilizando o Fibonacci stop técnico, a expectativa foi de 0,41. Utilizando a TR, a expectativa foi de 0,84, ou seja, a expectativa mais do que dobrou, mudando pouquíssimas coisas, basicamente o tamanho do stop e o tamanho do alvo. Aqui eu tenho uma coluna que, para título de comparação, talvez ela seja mais útil, que é basicamente o alvo utilizando Fibonacci e o stop usando um ATR, ou seja, entre essa coluna amarela e essa coluna azul eu só mudei o stop. E o stop com um ATR, ele foi 95% das vezes menor do que um stop técnico. A minha expectativa matemática ela subiu 50%, somente diminuindo o tamanho do stop, ok? Isso é muito importante. Então, qual a mensagem? Às vezes, e aqui eu deixei preparado um desenho para explicar isso melhor para vocês. Vamos imaginar que esses cenários aqui são trades que você fez. Essa linha preta é seu ponto de entrada, essa linha vermelha é seu stop, e essa linha verde é o seu alvo. Óbvio que o desenho não está perfeito, mas aqui, basicamente, esses trades eles têm um risco-retorno de 2 para 1. Se a gente duplicar aqui a amplitude do stop, vocês vão ver que dá praticamente ali 2 para 1, certo? Então, vamos imaginar que esses trades aqui, que todos esses trades você executou. Como vocês podem ver, eu coloquei 3 trades sendo positivo e 3 trades sendo negativo. Se vocês forem reparar, principalmente nesses trades positivos, todas as vezes não, perdão. No cenário 1 e no cenário 2, o preço chegou a passar para baixo do meu ponto de entrada. Ou seja, em algum momento naquele trade eu fiquei negativo, certo? Porém, se vocês forem ter um olhar mais atento, todas as vezes também eu botei um stop muito maior do que o mercado realmente precisou. Ou seja, a minha exposição máxima negativa ela foi recorrentemente menor do que o tamanho do meu stop. Então, se eu tivesse colocado meu stop, por exemplo, um pouquinho mais alto, tivesse diminuído 75% o tamanho do meu stop, vocês concordam comigo que agora o meu risco-retorno seria muito menor? Muito maior, perdão? Meu stop seria basicamente... Opa, só deixar desenhado perfeito aqui. Olha a diferença. Basicamente, essa linha amarela seria o novo tamanho do meu stop. Vocês percebem que o mercado não teria me estopado, mas eu teria corrido um risco muito menor. Aproximadamente 75%, 25% menor, perdão. Seria 75% do tamanho do stop original. E é aqui que vem a grande sacada. Você não só vai estar correndo menos risco, como você pode correr o mesmo risco. Então, vamos imaginar que você entrou com, sei lá, 5 contratos. E você estava correndo um risco de 100 pontos, daria R$100. Agora, você reduziu o tamanho do seu stop para 75 pontos. O seu stop financeiro vai ser R$75, correto? Mas você está acostumado a tomar R$100 de risco. Ou seja, você pode aumentar o tamanho da tua posição para, vamos dizer, 7, 8 contratos, continuar arriscando os mesmos R$100,
Mas agora, quando o mercado andar, você vai ganhar muito mais, porque em vez de ganhar com 5 contratos, você vai ganhar com 7, 8, os mesmos 200 pontos. E aí, no final, o seu risco-retorno ele foi quase 3 para 1. Aqui deu 3 para 1, exatamente, né? Mas meu desenho não está perfeito, então vamos imaginar. Seu risco-retorno agora foi 3 para 1. Ou seja, você arriscou a mesma quantidade, mas você ganhou 50% a mais do que você teria ganhado no primeiro caso. Cenário 2, mesma coisa. Pode ver, aqui eu coloquei um cenário em que o mercado veio só metade do seu stop. Você poderia ter subido, você poderia usar o seu stop aproximadamente umas 40% menor, ou seja, 60% do seu stop original. Ainda assim, você teria de novo 3 para 1 de risco-retorno. Você, em vez de entrar com 5 contratos, você poderia entrar com 10. E aí, em vez de ganhar 200 pontos com 5 contratos, você ganharia 200 pontos com 10 contratos. Você ganhou R$ 400. Você dobrou o teu resultado de um trade simplesmente por diminuir o tamanho do seu stop. E aqui você vai falar, ah, Bruno, mas então eu vou ser estopado mais frequentemente. No final das contas, eu vou acabar perdendo mais dinheiro. Não necessariamente. E isso é um estudo que você precisa fazer nos seus trades. Como você vai fazer esse estudo? Pega todos os seus trades, mede o tamanho do stop que você usou em todos esses trades, e aí você pode usar ou o ATR, testa quantos desses trades eu teria sido estopado se eu tivesse colocado um stop de 1 vez o ATR. Quantos desses trades eu teria sido estopado se eu colocasse um stop de 0,75 vezes o ATR. E pega também e mede quantos pontos o mercado voltou contra mim antes de me dar gain. Então, por exemplo, vamos supor que nesse cenário 2 eu tivesse 100 pontos de stop. O mercado voltou, vamos supor aqui, uns 60 pontos contra. E aí você vai e começa a olhar no seu diário de trades. Ok, eu uso um stop médio de 100 pontos. Mas na média, ou por exemplo, 80% das vezes o mercado, nos trades que ele me deu gain, ele voltou no máximo 60 pontos contra. Ou seja, eu posso usar um stop de 70, que eu provavelmente não vou piorar a minha taxa de acerto, mas eu vou estar arriscando menos. Eu posso entrar mais pesado em cada trade agora. E aí, voltando ao que eu estava falando sobre os cenários em que você toma stop, basicamente você só vai perder menos pontos. Financeiramente, eu dei um exemplo de você continuar arriscando os R$ 100, então financeiramente não mudaria nada. Mas caso você queira manter o tamanho da sua posição igual, ou seja, continuar entrando com 5 contratos, a única diferença é que você vai perder menos. Você perderia metade do que você perdeu antes. Se você subisse o seu stop aqui, você perderia também praticamente metade do que você perdeu antes. Correto? E aí, para analisar se vale a pena você, às vezes, ser estopado mais vezes, pega os trades que você foi estopado e vê como o mercado se comporta quando você toma stop. Dentro da minha estratégia, por exemplo, eu sei que quando o mercado não anda rápido, ou seja, eu opero um gráfico de 2 minutos normalmente, ok? Então, se eu entrei em um trade, passou 10 minutos, o mercado ainda não andou ao meu favor, eu sei que a chance daquele trade me estopar é muito maior. Porque a minha estratégia opera tendência, eu preciso de momentum. Se o mercado não desenvolve rápido, eu sei que aquele trade já não é mais um trade tão provável. Às vezes a tua estratégia funciona exatamente como a minha. Você entra num trade e você quer que aquele trade ande rápido. Você não quer que o mercado reverta, você não quer que o mercado corrija, você não quer que o mercado lateralize. Você quer entrar e o mercado andar tudo de uma vez. Então, às vezes você fica nessa de, não, eu preciso arriscar mais pontos. Se eu arriscar menos, eu vou ser violinado mais vezes. Não necessariamente. Às vezes, quando o mercado te estopa, ele já te mostrou, eu perdi a característica principal que te fez entrar nesse trade. Então, às vezes, voltando ao exemplo dos 100 pontos de stop, você arrisca 100 pontos. Mas quando o mercado te estopa, ele não para em 100, 150 pontos. O mercado te estopa, ele despenca 400.
Você precisa se preocupar com isso? Não, se você arriscar 70 não vai fazer a menor diferença. O mercado vai ter revertido da mesma forma, entendeu? Então, vou até deixar anotado aqui um dever de casa para vocês que estão vendo esse vídeo. Você vai procurar o main, que é a sua máxima exposição negativa, ou seja, quanto na média um trade anda contra antes de te dar gain. Espero que tenha dado para entender. Tentei escrever numa linguagem bem popular assim. Ou seja, máxima exposição negativa. Quanto na média um trade anda contra antes de te dar gain. Seria basicamente, vamos supor, você entrou, o mercado começa a vir contra. Seu stop está aqui, o mercado começa a vir contra. Aí ele volta e te dá gain. Seu alvo estava aqui. Na média, quantos pontos ou quantos por cento do seu stop é esse movimento aqui? É o movimento negativo do seu trade, ok? Você vai olhar o que acontece depois de ser estopado. Mercado reverte. Mercado... vamos botar assim, peraí. Vamos botar preço reverte. Ou então, a famosa violinada. O mercado só te estopa e depois anda. E aí o que você vai fazer a partir disso aqui? Se você é estopado e o preço reverte, você não precisa tomar risco grande em pontos. Você pode, se basicamente você... Deixa eu botar em amarelo, né? Você entrou, daí o preço veio andando, estopou. E basicamente seu stop era de 100 pontos. E o mercado vem e caiu 400. Se na maioria das vezes que você é estopado é esse tipo de movimento que o mercado faz, você pode arriscar 50 pontos, que não vai fazer a menor diferença. O mercado já estopou, já reverteu de qualquer forma. Se a sua estratégia tem por comportamento comum você ser violinado, então você entra, seu stop está aqui. Você entra, daí o mercado dá uma enrolada, te estopa. Daí ele deixa um outro gatilho para você entrar aqui. Você entra de novo e aí o mercado anda. Nesse caso, é um pouco mais complicado você ficar encurtando os seus stops, mas você precisa estudar, ver os seus dados e ver o quanto você consegue encurtar esse stop sem perder lucratividade. Ou então, eu consigo encurtar o stop, eu consigo entrar mais pesado em cada trade e quando os trades vencedores me pagarem, eu vou ganhar muito mais do que eu perdi. Às vezes a sua estratégia funciona bem nesse jeito. Se a sua estratégia, quando você é estopado, fica lateral, basicamente acaba não tendo muito o que você fazer, a não ser que você opere lateralidade, né? No meu caso, eu opero tendência se eu sou estopado e o mercado fica lateral, basicamente é meu momento de sair da frente da tela, eu não tenho nada para fazer naquele ativo. Bom, e acho que esse foi o vídeo, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Meu intuito aqui foi basicamente mostrar para vocês que, enfim, trazer um relato meu de algo que eu aprendi recentemente, que foi, eu estava arriscando demais por trade. A partir do momento que eu percebi que eu podia arriscar, enfim, 25%, 30% menos do que eu estava arriscando, eu percebi que, simplesmente por um pequeno ajuste no tamanho do stop, eu poderia passar a ganhar muito mais. Por quê? Mesmo se os meus alvos fossem iguais. Por quê? A torneira estava fechada, ou seja, quando eu perdesse, eu perderia muito menos e quando eu ganhasse, mesmo que eu ganhasse o mesmo, ia sobrar muito mais lucro. Ou seja, façam esse estudo, observem se vocês estão
colocando stops grandes demais? Se sim, façam um novo backtest da estratégia de vocês com um stop menor, que vocês vão ver a lucratividade de vocês, pelo menos no papel, disparando. E, enfim, esse é um pequeno ajuste que tem potencial para mudar completamente o resultado da tua estratégia e o teu resultado no mercado. Às vezes a tua estratégia não é ruim, mas só o seu gerenciamento de risco que é ruim, que é o meu caso. Basicamente, eu tinha um gerenciamento de risco que não me permitia ser lucrativo com a taxa de acerto que eu consigo ter. E às vezes, eu imagino que muitos de vocês passem por algo muito parecido. Então, basicamente, o intuito desse vídeo era passar para vocês uma forma de aumentar a lucratividade de vocês, sem precisar mudar a estratégia, sem precisar aprender, enfim, um indicador milagroso novo, uma forma de ler o mercado nova, simplesmente mudando o tamanho do stop de vocês. Eu espero que tenha sido um vídeo útil. Se alguém teve alguma dúvida, pode deixar nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Eu entendo que nem sempre a minha didática é a melhor, eu entendo que eu sou um pouco prolixo também, então se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou tentar esclarecer da forma mais simples e objetiva possível. E é isso, manda pro teu amigo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, é um sinal para você mesmo. Você não precisa provar para mim, não precisa provar para ninguém. Prove para você mesmo que você está comprometido com o seu objetivo. Se você assistiu o vídeo até aqui, segue firme, tá todo mundo no mesmo barco. Ganhar dinheiro no mercado não é fácil, mas vamos junto, vamos com dedicação, com muito trabalho, com muito sacrifício que a gente vai chegar lá. E é isso. Bons trades para todo mundo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.